Boa noite, que a graça de Cristo continue se derramando nesse lugar. Falei com Bira que a presença de Deus está notória aqui nesse lugar, o peso de glória do Senhor está aqui, amém? Eu creio que você já tem sido tocado, eu creio que o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração, mas eu também creio que Deus ele quer se aprofundar contigo nessa noite. Você crê nisso? Que o Senhor quer se aprofundar contigo nessa noite? Eu sei que nós estamos aí num período muito delicado, mas nós sabemos também que Deus tem sido conosco. Nós sabemos que o Senhor tem suprido a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, e hoje não será diferente. Deus, eu creio que tem uma palavra para o teu coração, assim como Ele ministrou meu coração, e essa palavra tem norteado, tem me trazido de volta, tem me trazido para o centro da sua vontade, e no tempo que se chama hoje, Deus tem me levado a refletir sobre o que realmente deve importar nas nossas vidas, a rever minha escala de valores, de prioridades, e foi assim que Ele gerou essa palavra no meu coração. Eu queria que você pudesse abrir em Marcos 12, na verdade essa palavra foi gerada no meu coração e eu tenho meditado nela, e é importante nós atentarmos para que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Marcos 12, no versículo 28, se você puder ligar a tua Bíblia aí, abrir a tua Bíblia, em Marcos 12, versículo 28 e 29, nós iremos a priori ler 2 versículos, amém, não amém? Posso ler? Marcos 12, 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, versículo 29, o principal é, diz assim comigo, o principal é, diz assim, o mais importante é, o grande mandamento é. Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando nós olhamos o contexto em que Jesus se encontrava aqui nesse momento, Jesus estava sendo bombardeado de perguntas e até maliciosas, pessoas tentando pegar Jesus em algum furo, tentando enquadrar Jesus em alguma palavra que fosse contra ele mesmo. E é interessante que pessoas religiosas, detentores de conhecimento da lei, estavam ali testando Jesus. E ele tinha acabado de ser interrogado, momentos antes, sobre o pagamento de impostos, sobre ressurreição de mortos, e agora um escriba pergunta para ele: qual é o maior, qual é o principal, qual é o mais importante, qual é o grande mandamento que nós devemos atentar? Se você perguntar a alguém, nos dias de hoje, é bem provável que alguém possa dizer um dos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, ame o teu próximo. Muitas pessoas até sabem, tem novela que fala sobre isso, tem filmes, pessoas que são céticas, pessoas que não têm a fé em Jesus até conhecem ali alguns mandamentos. Nós tivemos diversos mandamentos no Antigo Testamento, e Jesus sabia que aquelas pessoas ali eram conhecedoras da lei, mas um detalhe Jesus também sabia: essas pessoas não tinham a vida. Em João 5, 39 e 40, você não precisa abrir, Jesus chegou a declarar: examinais as Escrituras, porque julgais
ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, Jesus estava falando. Contudo, não queres vir a mim para ter vida. E Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam ali cercando ele, muitas delas conheciam a lei, muitas delas conheciam os mandamentos, mas não queria ir até ele, não queria obter a vida através dele, e simplesmente pelo conhecimento. E eu preciso também frisar aqui, que todas as vezes que Jesus, ele se pronuncia acerca de um mandamento, ele traz a revelação de uma verdade. Toda vez que você vê nas escrituras uma verdade, exemplo, Deus é santo, você sabe que existe um mandamento ligado a essa verdade, porque se Deus é santo, nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Deus é luz, nós devemos andar como filhos da luz, andar nessas obras, justiça, bondade, verdade. Nós sabemos que existe uma verdade, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos cultivar uma vida na presença do Espírito, no temor do Senhor. Toda verdade implicará no mandamento. Mas Tiago, por que você está mencionando isso? Porque a pergunta que o escriba fez foi: qual é o mandamento mais importante? Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, quando responde essa pergunta, no versículo 29, quando ele diz: o mais importante, o principal é, o que me chama a atenção é que ele não fala de mandamento já de cara, já de início. Ele não mencionou um mandamento já de início. Acompanha comigo no versículo 29. Antes de trazer qual é o maior mandamento, Jesus queria trazer a revelação de uma verdade. E quando nós lemos em Marcos 12, 29, respondeu Jesus: o mais importante é este, o principal é este. E ele diz: ouça, ó Israel. É como se ele falasse: ouça, Vitor, ouça, Tatiana, ouça, Leandro, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Nós devemos ouvir o que Jesus está declarando aqui. Ouça atentamente, ele chama a atenção, dizendo que o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, Ele é o único Senhor de toda a terra, que não há outro como Ele, como nós cantamos aqui. Não há outro Senhor, não há outro que tenha tamanho poder. O governo está em suas mãos. Quando Jesus ele declara isso, que Ele é o único Senhor, o nosso Deus, aqui não está falando de um pronome de tratamento, como nós falamos hoje: o Senhor quer passar por aqui? Pode passar aqui, Senhor. Aqui não é um pronome de tratamento. Jesus estava inserindo uma boa nova. Jesus estava inserindo aqui uma nova realidade. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Jesus começou a trazer revelação sobre o que era o reino de Deus, demonstrando que a vontade de Deus era que todo homem, toda mulher tivesse revelação do reino de Deus. E ele declara: ouça, ó Israel, ouve, ó Israel, o nosso Deus, Ele é Senhor. O nosso Deus, Ele é o Quírios. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus governa todas as coisas. Por causa da sua vontade, todas as coisas vieram a existir. O nosso Deus é a autoridade máxima. É Ele que governa tudo e todos. A terra do Senhor e todos que nela habitam. Ele é o Deus de toda a terra. Ele constituiu Jesus como essa autoridade máxima, Senhor dos senhores, como nós cantamos, Rei dos reis. Todo o poder e autoridade está nas suas mãos, aleluia.
Todo poder e autoridade está no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, Senhor da tua casa, Senhor da nossa família, Senhor do nosso tempo. Não há ninguém que se compare à autoridade de Jesus. Será que Ele é o governo do seu ser? Será que Ele governa tudo que você é? Será que Ele governa tudo que você tem? Os teus bens, os meus bens, a minha vida? Nós podemos até ser conhecedores da doutrina, ser conhecedores da lei ou das verdades, mas nós precisamos que essa verdade faça sentido para nós. Essa verdade precisa ser uma realidade na minha vida. Eu preciso experimentar essa verdade. Eu preciso ter os meus olhos abertos. Eu preciso que o Espírito Santo ilumine o meu coração, ilumine os olhos do teu coração, para que você creia nessa verdade. Escuta, vou te dar um exemplo. Quantos creem aqui que Jesus é Filho de Deus? Levante suas mãos. Quantos creem aqui que Jesus morreu na cruz por você? Muitos lá fora sabem dessa verdade. Você é conhecedor dessa verdade. Quantos creem que Jesus é Senhor e Rei? Levante suas mãos. Nós sabemos dessa verdade. Isso é uma verdade. Muitos lá fora até sabem dessa verdade. Mas eu te pergunto, por que muitos, então, não se submetem ao senhorio de Cristo? Por que muitos, então, não abrem mão das suas vontades, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a delas? Por que muitos não fazem dessa verdade uma realidade da sua vida? Parece que essa verdade não tem sentido, porque para muitos, queridos, Jesus não trata de um profeta, Jesus não trata de um espírito evoluído. Para muitos, Jesus não trata de um homem qualquer, um homem bom. Mas aqui nas Escrituras, nós precisamos ter revelação de que Ele é o Senhor, Ele é o Quírios. Existe um reino governado por Cristo Jesus. Existe um reino, esse reino é real. Certa vez perguntaram para Jesus, onde que esse reino vai se manifestar? E Jesus falou que não dependia de um lugar, mas que esse reino iria se manifestar no teu e no meu coração. Esse reino começa dentro de nós, e um dia nós provaremos esse reino na plenitude, quando Jesus vier reinar sobre a terra plenamente. É interessante que nessa passagem você pode acompanhar comigo. Acompanha comigo aí em Marcos 12. Volta no versículo 29. Eu queria ler a partir do 32. Olha como que Jesus está falando do reino de Deus aqui nessa passagem. No versículo 32, Marcos 12, 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único, falando de Deus, e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Aquele homem passou a ter uma compreensão, os olhos do seu coração começaram a ser iluminados acerca do que Jesus estava falando. E quando ele disse a Jesus, realmente, Deus é o único Senhor, não há outro, e o que importa mesmo é amar de todo o coração a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou: realmente, o reino de Deus não está longe de você. O reino de Deus está prestes a entrar no teu coração, está prestes a entrar na tua vida.
Eu quero, nessa noite, te fazer uma pergunta. Jesus Cristo é o teu Senhor? De fato e de verdade? Será que o nosso Deus, o Deus Emanuel, Jesus, Ele é o único Senhor, aquele que governa a tua vida? Nós lemos até o versículo 29, e dentro desse versículo, aponta para o senhorio, para o reino de Jesus. Mas quando nós lemos o versículo 30, que é a parte que nos cabe, quando Jesus responde sobre o maior mandamento, Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus. Quero parar por aqui. Ame o Senhor, seu Deus. Nós precisamos saber que esse reino, que tem uma autoridade máxima, esse governo é realizado por um ser pessoal. Deus é um ser relacional, e como ser pessoal, Ele sente, Ele pensa, Ele quer, Ele tem vontade, Ele deseja, Ele se alegra, se entristece. O nosso Deus, Ele ama, a tal ponto que quis inserir o homem de volta no seu propósito, transportando o homem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a fim de ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus é um ser pessoal. Aqui Jesus deixa claro que nós devemos amar o Senhor. O maior dos mandamentos está baseado no amor. Deus quer que nós venhamos amá-lo. É muito mais do que saber que Ele existe, é muito mais do que crer, ou até gostar, ou estimar, ou admirar. Aqui fala de uma atitude de adoração. Só que Deus tem a sua forma de medir o nosso amor. Nós podemos declarar: Senhor, te amo mais do que tudo, mas Deus sabe e conhece o nosso coração. E observe o que o versículo diz. Jesus declara: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Aqui fala de pessoas sinceras, verdadeiras, no seu homem interior. Sobre todas as coisas, devemos entregar o nosso coração para Ele, não deixar o nosso coração se corromper. Aqui fala de uma entrega total. Jesus não se relaciona de forma parcial ou superficial. Ele quer a integralidade do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. Tem uma frase que nós costumávamos declarar: eu só terei tudo de Deus se Ele tiver tudo de mim. Será que o Senhor, Ele tem o teu coração por completo? Nós falamos sobre os 3 corações. Existe o coração que não tem Jesus, o coração do incrédulo. Será que seu coração se enquadra nesse tipo de coração que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Existe o segundo coração, de pessoas que abriram a porta do seu coração. Jesus entrou, mas Ele só faz parte de um dos seus interesses. Ele não está sentado no trono do seu coração. Acho que nós cantamos a primeira canção, acho que foi isso: do meu coração te faço um trono. Será que Jesus, Ele está sentado no trono do teu coração, governando as tuas emoções, governando as tuas prioridades, governando a tua vontade? E existe o terceiro coração, que é o coração do discípulo, onde o Senhor é rei. Ele não é só um dos interesses, Ele não está só no coração, Ele está no centro do coração, a centralidade da nossa vida. Queridos, quando nós amamos o Senhor de todo o coração, o nosso coração, o nosso interior é transformado à imagem e semelhança de Jesus. O nosso interior, ele é moldado conforme a imagem de Jesus. De glória em glória somos transformados à imagem do seu Filho, Jesus. Hebreus fala que nós devemos nos aproximar de Deus
com um coração sincero, com certeza de fé, sem duvidar, sem parcialidade. Diz assim: eu preciso amar ao Senhor de todo o coração. Diz para a pessoa que está do seu lado: o Senhor deseja que você o ame de todo o coração. Mas Ele não para por aí. Jesus, Ele vai mais profundo. Ele começa pelo coração e Ele vai se aprofundando. De toda a sua alma. Aqui fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Queridos, aqui envolve paixão. Aqui envolve arder. Eu estava falando com vocês que Deus tem ministrado no meu coração. A espada que corta aí, primeiro ela corta aqui. A palavra é uma espada. E Deus tem cortado. Deus tem ministrado no meu coração. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos em Niterói. Deus quer levantar uma geração que venha buscá-lo com fervor. Deus tem levantado uma geração, como diz o salmista, lá no capítulo 42, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Restaurando a sede e fome, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, diz o salmista. Como está teu coração? Eu disse que amar a Deus de coração fala de você vir de inteiro, não parcial. Mas Deus quer mais. Deus quer que nós venhamos amá-lo com alegria, envolvendo sentimentos, amá-lo apaixonadamente, que nós venhamos ter vontade de buscar Ele e não cumprir talvez um rito religioso. Adorar com os sentimentos fala de rejeitar todo sentimento que desagrada a Ele, rejeitar a ira, a raiva, a inveja. Fala de lutar contra aqueles pecados da nossa alma, das nossas emoções. É quando a gente tem brilho nos olhos e deseja agradar ao Senhor, e não simplesmente cumprir. Queridos, o reino de Deus não é um corpo de regras e comportamentos. O reino de Deus é vida e vida em abundância. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito. Deus quer levantar uma geração com alegria, com fervor, que venha amá-lo, servir ao Senhor com alegria. A alegria da salvação, a alegria de ter o seu nome arrolado nos céus, de fazer parte da sua família e de um dia morar na eternidade com Ele. Será que isso alegra teu coração? Será que isso mexe com você ou não? Porque se isso não mexe com você, algo está errado. Deus quer tocar no profundo da tua alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, que você tenha paixão por Ele. Conte-me, compreende, você está aí? Diz assim, agora vamos completando. Diz para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você o ame, primeiro, de todo o coração, agora, de toda a sua alma. E Jesus continua. Ele diz aqui: de todo o seu entendimento. Queridos, tem pessoas que acham que ter uma vida de adoração, de se tornar um discípulo, de abrir mão de tudo por amor a Jesus, é uma cegueira. Falam assim: ah, fizeram uma lavagem cerebral nesse cara. Esse cara ficou doido. Esse cara ficou fanático. É uma adoração cega. Não. Jesus fala que nós devemos adorar com entendimento. Paulo fala: ofereceis os vossos cultos racionais. É com entendimento, é com clareza, é com compreensão. Queridos, a nossa adoração a Ele não é cega.
é com entendimento. Nós pensamos, é um culto inteligente, nós temos razões para adorá-lo. Nós temos 1000 motivos para adorar a Jesus. Exige entendimento, buscar as coisas lá do alto. Fala de nós não sermos insensatos, mas buscarmos compreender qual é a vontade do Senhor. É com entendimento, é adorar ao Senhor com compreensão, conhecendo Ele de verdade, sabendo quais são os seus atributos. Ele é justo, Ele é santo, Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, não nos deixará só. Para pensar, queridos. Vale a pena trocar a glória de Deus por um pecado? Vale a pena trocar a glória de Deus para viver a tua própria vontade? Não, não vale a pena. Precisamos adorar o Senhor, amar a Ele com entendimento, saber, para pensar, quem nós éramos, de onde o Senhor te tirou. Isso é adorar com entendimento. Deus nos tirou de um lamaçal de pecado e firmou os nossos pés sobre uma rocha, e por isso colocou dentro de nós um hino de louvor ao nosso Deus. De onde você foi tirado, quem você era, não se esqueça disso. Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou, nos escolheu. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Vale a pena ter uma vida apática? Não. Vale a pena ter uma vida superficial? Não. Não vale a pena ter uma vida religiosa. Não podemos nos enganar. Jesus declara em João 4:22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós conhecemos o nosso Deus. Por isso eu não vou viver na superficialidade. Por isso eu não vou ser parcial. Por isso eu não vou viver uma religião. Adorar com entendimento. Nós temos razões. Nós não éramos merecedores. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas a sua graça nos alcançou. Sabe por que você está aqui, queridos? Pergunta para a pessoa que está lá: sabe por que você está aqui hoje de pé? Nós precisamos raciocinar, pensar. Porque as misericórdias do Senhor, nessa manhã de hoje, se renovaram sobre a tua vida e sobre a nossa vida, sobre a minha vida. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso estamos aqui de pé para adorá-lo. É por causa dele. Não é por causa de nós. Não é porque você cuidou. Não é porque você programou. Não é porque você está guardado na tua casa. Não. É porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós no dia de hoje. Aleluia. Ele é fiel. Ele cuida de nós. Isso é adorar com entendimento. É amar o Senhor com entendimento. Ore por mim, para o seu objetivo. Diz para a pessoa que está do seu lado: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Agora Jesus dá um plus aí: com todas as suas forças. Aqui fala de pagarmos o preço pela pérola. Aqui fala de nós vendermos tudo o que tem. Aqui fala de nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas fala do sacrifício. Cirilo já dizia lá atrás: sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória. Tudo começa no sacrifício. Veja bem, a palavra declara que o reino de Deus, desde o tempo de João Batista, é tomado à força. Somente os que se esforçam, aqueles que se esforçam, se apoderam dele. A entrada no reino de Deus
é pura e simplesmente graça do Senhor. A salvação vem do Senhor. Mas para que você venha se aponderar, para que você venha viver a plenitude do Senhor, isso requer uma atitude nossa, isso requer uma atitude sacrificial, de entrega, de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui fala de um sacrifício da nossa parte, fala de nós servirmos a Ele, entendendo que Ele é o nosso Senhor, mudar as nossas agendas. Está faltando tempo para Deus? Está faltando tempo para Ele? Mude as suas agendas. Tinha um título da revista Impacto, mudando as nossas agendas, era alguma coisa assim. Alguma coisa está errado na agenda, mas o Senhor não pode perder a prioridade. Precisamos alterar nossas rotinas, para nos relacionarmos com Ele de fato, de verdade, para que possamos servi-lo, para que possamos agradá-lo, para que possamos manifestar o nosso fervor a Ele, orando, buscando a palavra, jejuando, abrindo mão do nosso lazer, ou de alguma atividade concorrente, que venha concorrer com Ele, competindo com Ele. Diz assim: eu preciso amar ao Senhor de todo o meu coração. Feche teus olhos, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Mas vem uma pergunta no meu coração: por que nós não cumprimos muitas das vezes esse maior mandamento? Nós, eu me incluo. Por quê? Por que às vezes a nossa realidade não é condizente com o que está escrito aqui? Porque muitas das vezes nós não cumprimos esse maior dos mandamentos. E nós precisamos entender a importância desse mandamento. Certa vez perguntaram para um pregador norte-americano: qual é o maior pecado que um homem pode cometer? E ele respondeu: não cumprir o maior mandamento. Olhando por essa ótica, tem lógica. Qual é o maior pecado? Talvez você poderia pensar: prostituição, homicídio. E esse pregador respondeu: não cumprir o maior mandamento é o maior pecado. E por que esse mandamento muitas das vezes não é uma realidade sobre as nossas vidas? Quero citar rapidamente três motivos. O primeiro motivo pode ser que você esteja sentado aqui e você não tenha revelação ou conhecimento da pessoa de Deus, não tenha revelação do reino de Deus, e isso gera um risco. Você passa a viver a tua vida independente. Isso gera um risco. Talvez você viva uma religião. Você acha que conhece o Senhor, você acha que tem revelação do reino de Deus, mas não tem. E a tua vida, ela passa a ser uma vida no piloto automático. Pessoas que não sabem o que são em Deus, não tem revelação de quem é Jesus. Pessoas que não entendem que sem Jesus não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos precisam do reino de Deus. Pessoas que não têm revelação que o homem sem Cristo está fadado ao fracasso e à perdição eterna. Que o homem sem Cristo está condenado. O homem sem Cristo é escravo das suas vontades. O homem sem Cristo está debaixo do domínio do pecado. São pessoas que não tiveram revelação do propósito eterno de Deus, de que o Senhor os ama incondicionalmente, e que antes da fundação do mundo foram escolhidas por Ele, para fazer parte da sua família, para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo. Aqui fala de pessoas que têm uma vida superficial ou religiosa, não o conhecem de verdade.
Esse é um primeiro motivo. Será que você tem revelação do reino de Deus? De quem é o Senhor? De quem é você sem Ele? Que sem Ele não há vida. Não há reino de Deus sem vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pessoas que seguem fazendo suas próprias vontades. O segundo motivo, primeiro eu falei de pessoas que não têm revelação ou conhecimento de Deus, do reino de Deus. O segundo motivo, são pessoas que já até tiveram, mas perderam a sua identidade no Senhor. E há um risco aqui também. Há um risco de desistência. Há um risco da incredulidade fazer parte do seu coração, de direcionar as suas ações. Aqui é o exemplo de Pedro. Pessoas que estão perdidas, confusas, muitas das vezes desapontadas consigo mesmo, se acham indignas desse amor, por conta do pecado, por conta das adversidades, das tribulações, gerando apatia, ou até frieza mesmo espiritual. São pessoas que até se esqueceram da obra de Cristo em suas vidas. Parece que se esqueceram daquilo que foram perdoadas. Jesus certa vez falou assim, de uma mulher pecadora: a quem muito é perdoado, muito ama. Então quando nós começamos a amar menos, é porque a gente se esqueceu do que nós fomos perdoados. Essa mulher pecadora estava na casa de um fariseu, Simão, e Jesus entrou, como era de costume, lavar os pés. Não lavaram os pés de Jesus, não ungiram ele como convidado, e aquela mulher entrou e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E de repente Jesus falou: a quem muito é perdoado, muito me ama. Quando nós olhamos para a condição do nosso coração e vemos aquilo que nós fomos perdoados, nós vamos amá-lo de todo o nosso coração. Mas existem pessoas que se perderam a identidade no Senhor, se esqueceram da obra de Cristo em suas vidas e passaram a não amar mais o Senhor como deveria. Se esqueceram de quem elas eram antes de ter Cristo e do que Deus representa para elas. Esse é o segundo motivo. Pessoas que perderam a identidade, se esqueceram do que Cristo representa, que já fez na sua vida. Terceiro motivo, o Senhor deixou de ser prioridade. Aqui eu digo que há um risco do ativismo religioso, ou das muitas ocupações e distrações. Eu menciono aqui a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, que labutava, fazia a obra de Deus, mas sem Deus. Havia abandonado o primeiro amor. Quando eu falo do primeiro amor, pode ser aquele amor que nós tínhamos devoção lá atrás, mas também eu quero dizer do primeiro, de prioridade, o primeiro, a primazia nas nossas vidas. Quantos estão no meio da igreja, sem paixão, sem alegria, perderam a prioridade do Senhor nas suas vidas, estão fazendo a obra de Deus sem Deus, ou abandonaram a obra de Deus. Pessoas que começam a entrar num quadro de mornidão. Existem diversos motivos, queridos, mas eu quero me ater somente a esses três. Pessoas que não têm revelação ou conhecimento de Deus, não têm clareza do reino de Deus. Segundo, pessoas que perderam a sua identidade no Senhor, que desistiram, que estão incrédulas. Terceiro, pessoas que deixaram a prioridade do Senhor, deixaram de priorizar o Senhor, abandonaram o primeiro amor, estão até envolvidas com ativismo religioso, ou então estão distraídas com muitas outras ocupações. Já estou terminando.
Tá bom, Tiago, diante disso, então, o que eu devo fazer? Qual é o meu posicionamento? Queridos, a primeira coisa que precisamos entender é que o Senhor continua apaixonado por nós. O Senhor continua te amando de maneira incondicional. Independentemente da tua condição que você se encontra aqui nesse lugar, ou você que me assiste aí na sua casa, pela internet, aonde você estiver, o Senhor te ama de maneira incondicional. Ele nunca desistiu de nós, aleluia. Ele tem expectativa e esperança que nós venhamos a corresponder ao seu amor. Os olhos do Senhor estão sobre nós nessa noite. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. O Pai está procurando que Ele ache em você um coração arrependido nessa noite, que venha desejar amá-lo, que venha desejar adorá-lo em espírito e em verdade. Ele deseja a integralidade do nosso ser, teu coração, a tua alma, o teu corpo, todo o teu ser. Jesus não é superficial. Jesus não lida conosco de maneira parcial, superficial. A nossa postura é nos arrependermos desse quadro, seja buscando conhecê-lo, seja assumindo a nossa identidade de filho, de discípulo, de templo do Espírito Santo, aleluia. A nossa postura é voltar à prática das primeiras obras, lembrar de onde caímos, voltarmos ao primeiro amor. Um grande avivalista chamado Leonard de Ravenhill, ele diz em uma das suas palavras, que se nós tivéssemos 5 minutos, pegasse você e botasse 5 minutos na eternidade, só 5 minutos, ele diz o seguinte: nós iríamos nos arrepender de não termos orado mais, de não termos nos sacrificado mais, de não termos buscado mais, de não termos amado mais o Senhor. Deus quer levantar uma geração que tenha a eternidade no seu coração e que ame ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a sua força. Como está o teu coração? Jesus, no final dessa passagem, no versículo 34, Jesus disse que aquele escriba havia alcançado, compreendido as suas palavras. Você está compreendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Você está alcançando no teu coração, está tendo revelação, entendimento? Se você está tendo revelação, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está no teu coração aí entrando. Mas se nós não alcançarmos o que o Senhor quer, o reino de Deus não vai ser uma realidade em nossas vidas. Como está a tua relação com Deus? Será que teu coração tem sido transformado? Muitos têm o conceito do reino de Deus. O conceito, sabem até o que é o reino de Deus e falam. Uma coisa é ter o conceito do reino de Deus, outra coisa é ter revelação do reino de Deus. Quem tem revelação do reino de Deus tem o seu coração transformado. Quem tem revelação do reino de Deus arde, tem paixão pelo reino, paixão pelo nome do Senhor. Quem tem revelação do reino de Deus tem compromisso com esse reino, empenha toda a tua força, para pensar, adora o Senhor com entendimento, traz à memória aquilo que dá esperança. Não negocia com o pecado, não negocia com a sua própria vontade. Você tem um conceito do reino de Deus, ou você tem a revelação do reino de Deus? O Senhor quer nos levar de volta para o centro da sua vontade nesses dias. O Senhor quer levar a sua igreja a viver o seu reino de fato e de verdade, não de um discurso vazio. Ponha-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Hoje tem sido, nessa noite, um tempo muito especial com o Senhor. O Senhor
nos visitou, está aqui nesse lugar, como nós declaramos antes da palavra. O Espírito do Senhor está pairando sobre nós aqui nesse lugar. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, sobre o teu coração, sobre você que está aí na internet. Os olhos do Senhor estão passeando sobre nós, olhando para o nosso interior. Como você se encontra diante do teu Deus? Será que o nosso Deus é o único Senhor, o Rei da nossa vida? Começa a refletir como está a tua vida diante do teu Pai. Como está a tua relação com esse ser que é um Deus pessoal, relacional? Será que o teu amor tem se manifestado de maneira íntegra diante dEle? Será que Ele tem todo o teu coração? Ou tem áreas da tua vida que você não deixa ninguém tocar? Que você não deixa ninguém entrar? Oh Senhor, ministra aqui, Senhor. Que essa noite seja uma noite de arrependimento. Que o Senhor faça cair as escamas dos olhos e revele o teu reino para nós, Senhor. Aleluia. Que nós tenhamos clareza de que Tu és o único Senhor da nossa vida, Deus. Que não há outro, não há ninguém como Tu, Senhor. Que tenhamos entendimento que uma vida no Teu reino não é uma vida subjugada, não é uma vida pesada, não é penosa, mas é uma vida de alegria no Espírito, é uma vida de fervor espiritual, é uma vida de amor, amor incondicional a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Desperta uma geração aqui nesse lugar, Senhor. Amém, Senhor. De homens, de mulheres, de crianças, de anciãos, devotos a Ti, apaixonados pelo Senhor. Existe uma profecia, Senhor, de que nos últimos dias o Senhor geraria sede e fome na terra, Senhor. Mas não é sede e fome, não é fome de comida, não é fome de pão, não é fome de algo perecível, mas é fome da Tua palavra, fome da Tua presença, sede da Tua presença, assim como a corça suspira, anseia pelas águas, que o nosso coração, a nossa alma tenha sede de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia de nós nesses dias, ó Deus. Oh, apresenta teu coração a Ele. Independente da canção, apresenta teu coração a Ele. Começa a refletir qual é a condição do teu coração nessa noite. Se de fato você tem vivido o reino, ou se você tem vivido uma religião evangélica. O Senhor não nos chamou para uma religião. O Senhor nos chamou para um relacionamento pessoal com Ele, adorando a Ele em espírito e verdade, adorando a Ele, admirando a Ele na beleza da Sua santidade. Comece a contemplar ao Senhor, que as escamas caiam dos nossos olhos e nós passemos a contemplar a Ele. Quão maravilhoso Ele é, quão glorioso Ele é, quão santo Ele é, um Deus grande e tremendo, mas que nos amou de maneira pessoal, que olha para o interior do nosso coração, que olha para a tua condição agora. O Senhor está colocando os olhos dele sobre o teu coração agora. É agora, não é amanhã, não é depois. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Senhor, tenha total liberdade, Senhor. Faça aquilo que Ele aprouver aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia. Só Tu és, Senhor. Oh, Senhor, os céus estão abertos sobre esse lugar, Senhor. Oh, Deus, que a Tua presença venha nos tocar. Que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria, mas seja o poder do Senhor. Só Tu és, Senhor.
O Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. A mensagem é poder de Deus para aqueles que creem. O Evangelho tem poder de tocar teu corpo, a tua alma, o teu espírito nessa hora. Aviva-nos. Ora labaxere canta manarabás. Passa entre nós, Senhor. Passa entre nós, Senhor. Oh, Senhor, Tu és majestoso, Tu és poderoso, Tu és glorioso. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo, majestoso, Feche teus olhos. Comece a adorar Ele como teu único Senhor. Nada assim, Nada, para Senhor. Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Digam, aleluia, só Tu és Senhor.
Oh, tu és santo. Oh, Espírito Santo, eis o nosso coração aqui, Senhor. Tu és santo. Revela-nos o teu reino nessa noite, Deus. Nos tira, Senhor. Tu és santo. Nos tira, Senhor, da superficialidade, Deus. Nos leva para um nível mais profundo nesses dias, Senhor. Nos tira da normalidade, Senhor. Há pessoas aqui, Senhor, que estão acomodadas, ó Deus. Nos desperta, Senhor, nesses dias. Oh, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. A glória de Deus te iluminará. Resplandece sobre nós a tua glória, Deus. Resplandece a tua glória sobre nós. Tira-nos da apatia, Senhor. Tira-nos da indiferença, Senhor. Tira-nos, Senhor, de uma vida, Senhor, mediana. Uma vida muitas das vezes medíocre, Senhor, na média. Nos leva, Senhor, para um nível mais profundo. Nos traz revelação de quem nós somos em Ti. Nos traz à memória aquilo que dá esperança. Nos traz à memória a obra do Senhor em nossas vidas. Nós éramos trevas, ó Deus. Nós éramos trevas. A Tua palavra, ora labaxere canta manara labaxê, era labaxuri canta manara labax, era canta manara labaxuri alabaxi maná, era canta manara labaerererererere. Nós éramos trevas, ó Deus. Nós estávamos debaixo da ira, ó Deus. Nós estávamos perdidos. Nós vivíamos debaixo do jugo do pecado, Senhor. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos alcançou não para vivermos uma vida como temos vivido, ó Deus. O Senhor nos deu vida, Deus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos outrora, Deus, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andávamos, ó Deus, debaixo da Tua ira, como filhos da desobediência. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa própria vontade dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que o Senhor teve para conosco, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida junto com Cristo Jesus, e pela graça nós fomos salvos. Juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Oh! Pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E isto, queridos, não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? A obra do Senhor é tremenda. A obra do Senhor é tremenda sobre nós. Por isso nós não temos o direito de não amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força.